Quando a palavra influencers apareceu, quando apareceu essa história de seguidores, um monte de gente começou a tomar essas palavras de maneira extremamente ao pé da letra e passou a ampliar as funções que influencers e seguidores poderiam ter. Não se levou em conta o que o influencer influencia. E não se levou em conta o que um seguidor faz. E aí, o número, para uma sociedade regida pelo número, não é regida pelo um elemento abstrato que é o dinheiro, e que o dinheiro virou um número de conta, nem mais tem lastro, numa sociedade de caráter abstrato, o número fica muito importante, né? Ele passa a ser tudo. Tanto é que, né? Veja lá o Trump, né? Quantos milhões vão no meu comício? Veja aqui no Brasil, quantos milhões foram no comício? É tudo assim, tem que ter número. Qualidade não importa, importa é número. Isso não é à toa. Isso faz parte desta sociedade onde aquilo que a rege, que é o dinheiro, é um elemento que já era abstrato e agora ficou mais ainda. Um número que aparece na tela do computador. Então essa história do número levou as pessoas a falar, ele tem milhões de seguidores. Ele tem 200 mil, 50 mil, ou tem milhões. Né? O cara não se pergunta o que ele faz. O que esse tal de influencer influencia? Ele não influencia em nada, na maioria das vezes. Na maioria das vezes ele não consegue vender uma bijuteria. Na maioria das vezes ele não consegue ser lido em nenhum texto. Na maioria das vezes ele apenas aparece. Nem mesmo a maquiagem que ele põe às vezes é comprada. Seguidores nem assistem, eles se inscrevem, mas não estão ali. E aí, meu amigo, começou a aparecer uma loucura. Primeiro nos jornais, depois na TV, depois, inclusive, no próprio internet começou a se reiterar essa história de seguidores e artistas foram fazer podcast. Jornalistas deixaram de ser jornalistas para fazerem podcast com os tais de influencers. E deu no que deu, né? E deu no que deu. Nós estamos aí, agora, né? Não pega pra capar. A internet tem mais robô conversando com ele mesmo, ou seja, mais máquina conversando com ela mesma do que a gente. E a televisão foi pro buraco. E as editoras passaram a publicar lixo. Então há uma... O resultado é esse de hoje, né? Dos caras que têm mais experiência falando exatamente isso que eu estou falando, que eu estou falando há tempos. Então o Calegari, que tocou o SBT durante anos com o Silvio Santos, deu uma entrevista dizendo, gente, pelo amor de Deus, esse negócio de levar influencer para fazer programa ou achar que ele tem algum papel na televisão ou fazer novela é uma bobagem. Isso deu errado nos Estados Unidos, isso já deu errado com a Globo, com a Jade Picon e etc. E eu acrescentaria, isso já deu errado com a Folha de São Paulo, quando levou Catupiry, levou aquela
loira burra, como é que é? A loira burra, como é que era? A loira burra, como é que... icônica, o ícone da loira burra, como é que ela chama? Gabiru, né? Para escrever, ela não conseguia fazer um texto de 5ª série. A Prioli lá. E assim sucessivamente. Então, sem contar as editoras, né? Que começaram a querer publicar livros de influencer, mas o cara que tá assinando aquele canal, aquele programinha do tal do influencer, não é leitor de nada. Ele não tem hábito de leitura, nem vai ter. É impressionante como parece que algumas pessoas que estão trabalhando na mídia televisiva, de internet, de livros, de jornais, parece que eles se esqueceram da profissão que eles mesmos tinham, ou eles não tinham. E aí é preciso um Caligari falar a verdade, mas assim mesmo não vai ser ouvido. As filhas do Silvio Santos são suficientemente burras para levar o SBT para o buraco. Agora vejam, aqui na Folha de São Paulo tem mais um desses homens experientes na mídia falando a mesma coisa hoje aqui, né? Deixa eu só pegar ele aqui falando a mesma coisa. Cadê? É um desses produtores de novela, né? Tá aqui. Quem que é? Oh, mas cadê? Sumiu? Aqui, ó. O Silvio Abreu. Aqui, ó. Novelas atuais são inferiores e escalar influenciador é tiro no pé. Com quantos anos está o Calegares? 80 e pouco. Com quantos anos está o Silvio Abreu? 80 e pouco. Entendeu, gente? Se você entrevistar o Boni, né, o Boni, não o filho que é um bobo, o Boni pai, ele vai falar a mesma coisa. Se você pegar um grande editor, não um editor mequetrefe, um editor que sabe ler os livros, vai dizer a mesma coisa. Aliás, é interessante, gente, porque virou uma coisa, como é que se diz assim, tão fácil de ver, virou uma coisa tão fácil de ver, que as pessoas perderam a dimensão, até mesmo, de onde é que o tal do influencer é influencer e é útil. E se esqueceram da velha fórmula. A velha fórmula da autoajuda e do influencer. Quer dizer, se deu tanta importância para o novo tipo de influencer que as pessoas se esqueceram da verdadeira função do influencer, aquele que é influencer. O influencer, quando ele é realmente alguém que influencia, quando ele é realmente alguém que tem alguma participação na sua vida, não é porque ele vai fazer você ler um livro, não é porque ele vai fazer você acompanhar a trama de uma novela, não é porque ele vai fazer você se engajar numa causa social. Isso não é influencer, isso é o autor, o militante, o escritor, o filósofo. Quer dizer, agora quando o cara é o famoso influencer, o real influencer, ele é um cara de autoajuda
que vende um truque. Não importa se esse truque funciona ou não funciona. É um truque. Ele te vende um truque. E este truque, ele é uma profecia autorrealizada. Por quê? Porque à medida que você acredita nesse truque e ele, influencer, lhe dá um pequeno feedback para você voltar, continuar acreditando, ele realmente passa a dominar a cena. Então isso pode ser feito com religião popular, isso pode ser feito na política, isso pode ser feito nos negócios de aposta, com política, pode associar. Isso pode ser feito com o mercado financeiro. Depende do momento. Então o cara chega para você e diz assim: olha, você não sabe investir, não sabe aplicar? Eu vou te contar, educação financeira. Né? Lembra do Edu Tonteira? Que finge agora ser de esquerda, tem até canal. Ah, lembram? Casou com uma paquita, daí viajava, lembra? Edu Moreira, Eduardo Moreira, dono de banco. Fazia isso. Vendia este truque da educação financeira. Ainda vende. Só que agora para a esquerda. Esquerda burra. Ah? Lembram do Chapelão? Do pastor Chapelão? Ele parecia à noite e vendia um martelinho religioso. Você compra o martelinho por R$1 durante 1 hora. Daqui a pouco não vai ter mais, hein? Martelinho, é o martelinho milagreiro. Você bateu, o seu desejo acontece. Agora, se você não conseguir comprar, ou se você bater ele sem fé, sem estar ligado aqui conosco, não vai acontecer nada. Então compre agora. Aí todo mundo comprava, batia, sempre acontecia alguma coisa para uma boa parte das pessoas que davam o feedback. Para quem não acontecia nada, faltou fé. Hã? R. Soares usa isso, R.R. Soares, Bispo Macedo usa isso. Hã? Então, na religião, o cara te dá um truque. Marçal, qual é o truque? O truque era simples e também profecia autorrealizável. Olha, faz um corte do meu vídeo que você já ganha tanto. Porque a própria internet já remunera, então é só repassar a remuneração. E dentro de certas redes, por que eu não vou fazer o corte de um vídeo de um cara que está falando uma ideologia que eu concordo e em época de eleição eu estou interessado nela? Então eu faço o corte. Eu já sou da campanha mesmo, já concordo com ele. Época de política. Então veja, ó, nos negócios, na religião, na política, no investimento, é um truque, o cara te dá um truque. Este truque está ligado a quê? Ele está ligado à nossa época. A nossa época é uma época em que você não sabe, a modernidade toda, né? A modernidade toda, o fetiche já entra, você não sabe como é que as pessoas ficam ricas. Antes do capitalismo, as pessoas sabiam muito bem por que alguém ficava rico. Porque ninguém ficava rico. As pessoas ou eram ricas ou não eram. Ou elas eram herdeiras do antigo Império Romano e viraram reis e príncipes, ou elas não eram. Ou então elas saqueavam. A ideia do saque. No capitalismo tem aquela pessoa que não é nada, faz um empreendimento e de repente fica rico. Então aparece o milagre do rico. No começo é o trabalho, o empreendimento. Depois começa a desaparecer. As coisas começam a ficar, né? Pô, mas por que aquele cara ficou rico? É o trabalho? Mas eu trabalhei também e não fiquei. O que aconteceu?
Ah, mas ele detém os meios de produção e eu não detenho. O Marx vai tentar desvendar isso para mostrar como é que alguns ficam ricos e outros não. Ele extrai mais-valia. Depois, nesse capitalismo atual nosso, a mais-valia é mais-valia social. Ela depende da circulação. Ela depende de eu deter certos meios, que é o controle da própria infosfera. Eu controlo a infosfera. Eu controlo onde circula o conhecimento. Eu detenho a patente da vacina. Então, cada vez mais, surgem milionários do nada. E aí vem o quê? A ideia do truque. Né? A ideia do truque. Mas como que aquele cara... Ah, é porque há um truque, né? Há sorte. Bom, se há um truque, há sorte, se eu não sei como é que se ganha a vida, e se há esse truque de não ter que ganhar a vida na batalha todos os dias, basta ter essa sorte e esse truque, pimba, eu fico rico do dia para a noite, eu vou seguir aqueles caras que fizeram isso, que tem esse truque, que estão ensinando esse truque. Então a vida vira a busca de um truque para ficar rico. O próprio capitalismo de hoje, que é um capitalismo financeiro onde você aposta, ele é uma disseminação da ideia de aposta, daí o vício das crianças em aposta, né? Num capitalismo que hoje você tem um monte de gente que pode seguir aqueles que ensinam os truques. Então, neste caso, você tem influencer que pode resultar em alguma coisa. E eu citei quem são. Nos outros casos, de achar que o mundo da cultura e do jornalismo vão poder ser regidos por gente que tem um truque, não vale, porque nesses casos não tem que ter o truque, tem que ter talento, trabalho, dedicação, estudo. E esse pessoal não tem. Então aí muda. E é isto que muito dono de empresa de mídia não está entendendo. Até por falta de cultura. Você imagina só, né? Uma vez uma deputada Tabata Amaral estava mostrando os livros que ela lia, ela estava lendo Karnal. Né? Uma garota que lê Karnal, uma garota que não tem absolutamente nada na cabeça. Você imagina as filhas do Silvio Santos, o que elas devem ler? Karnal deve ser dificílimo para elas. Você imagina um Bial que lia o Pondé ou o Olavo de Carvalho, até entrevistava o Olavo de Carvalho. Você imagina a cabeça de um cara desse, o que ele, né? Esse é o intelectual da Globo, você imagina a cabeça do cara. É uma besta, porque o sujeito acredita no... O Pondé não sabe a lei da gravidade, né? Falou que o gordo cai mais depressa que o magro. E o Olavo de Carvalho achava que a Terra era plana, né? Lembra? Então, meu Deus do céu, né? Esse tipo de gente na direção de alguma coisa, veja que a TV Cultura tem um Pondé. O cara fala burrice e coisa errada na bancada da TV Cultura. E qual é o, né? É o influencer fabricado. Ele é fabricado pela própria ideologia. Agora, o Marçal não... Ele pega a ideologia pronta, já está pronta a ideologia da direita e entra nela com um truque. E aí ele vai se alimentando de quem produziu essa ideologia. Leandro Banal, Pondé... Ele vai se alimentando desses caras. Ele tem apenas que fornecer o truque a partir de quem já se engajou nessas ideologias de um Pondé, né? Entendeu? Esse tem um papel na sociedade. Esse tem alguma coisa que ele realmente vai fazer na sociedade. Os outros
no campo do jornalismo real, no campo da novela, no campo do teatro, no campo do jornal, dos programas. Esse não vai não. Aí é outra conversa. Aí não tem truque. No máximo pode ter carisma, que também não resolve. Na atual circunstância. Sacaram, gente? Entenderam como é que é? Como é que tá funcionando as coisas? Então, vamos baixar nossa bolinha e vamos trabalhar nós com aquilo que nós temos. Sem enganação, sem truque, sem influencer. O que nós temos? Olha, nós temos, todos nós, principalmente os mais velhos, a capacidade de ler os melhores para compreender onde nós vivemos, onde nós pisamos, o que nós devemos fazer aqui e ali, circunstancialmente. E isto é dado pelo bom livro, pelo estudo. Não é o influencer, não é o truque, não é os ideólogos, somos nós mesmos. É por isso, gente, que esses dias, né, eu andei mostrando os livros para vocês, a partir de vários assuntos. Inclusive, gente, eu selecionei aqui, da minha biblioteca, algumas coisas repetidas. Repetidas, porque às vezes a gente muda de lugar, compra de novo porque precisa para usar. Fica lá, volume, né, iguais. Então eu selecionei um pacote. E a Mariângela ia fazer um pequeno sebo. Uma pequena lojinha para poder dar vazão, até porque tem muito livro que ninguém mais encontra. Ou quando encontra num preço que não dá, né? Então a gente ia fazer um preço para não, né, para poder mandar pelo correio e tal, para a gente ter algumas pessoas que precisam desses livros. Né? Presta bem atenção que ela vai pôr essa lojinha no nosso canal do Telegram, tá? Ele tem aqui o endereço aqui abaixo. Isso ajuda muito, gente. Ajuda muito. Né? Eu fui muito ajudado por esse tipo de coisa, por sebo, né? Por pequenos sebos. Por quê? Porque hoje o sebo não, né? Hoje você vai comprar um livro no sebo, ele é mais caro do que... é livro raro, então temos que dar um jeito, né? Tem aqui uma coisinha que a gente vai fazer, inclusive com o propósito de fazer crescer o canal, fazer crescer a esquerda reflexiva, né? Que é outra conversa, que não tem nada a ver com o mundo de influencer, nem tem a ver com esses canalzinhos que quer dinheiro, porque a maioria das pessoas trabalham aí para pegar dinheiro. Ninguém está querendo construir um projeto social como nós. E vocês viram, né? Quando a gente se organiza, você viu que a gente foi para Paulista fazer o protesto contra o Bolsonaro, vocês viram? O canal se reuniu, a esquerda reflexiva estava lá. Vocês viram agora, quando o canal caiu e a gente falou, vamos reconstruir a partir de plantar uma árvore? Nós em um mês fizemos um bosque. E vocês em muitos lugares foram seguindo e fazendo a mesma coisa. E outras campanhas, né? Principalmente esta que nós temos feito. Se você é mais velho, é agora que você deve estudar. Essa é uma campanha também. Essa também é uma campanha. Bom, gente, eu espero que eu tenha dado o recado para vocês. Hoje estou muito preocupado com essa história das pessoas acharem de não entender o que é o Marçal, de não entender o que é um influencer, de entender onde é que ele realmente atua, onde é que ele não atua, e o nosso papel nisso daí, da esquerda reflexiva. Daqui a pouco a gente volta.